Nós estamos recebendo aqui no estúdio conosco Paulo Gregório, advogado, para falarmos um pouquinho sobre alguns direitos trabalhistas, entre eles os trabalhadores temporários agora do final do ano e algumas normas, algumas regras dos empregadores, como as pausas para alimentação e idas ao banheiro. Doutor Paulo, bom dia, prazer tê-lo conosco. Bom dia, Moisés. Interessante esse tema, né? Da gente estar numa rádio discutindo ida ao banheiro. Que loucura, né? Mas faz parte do dia a dia de quem vive na fábrica. Aí não... doutor Paulo, rendeu muito no início do mês de dezembro, ali pelo dia 12, 15 de dezembro, começou a circular na internet, nas redes sociais, o vídeo que mostra uma funcionária idosa de um supermercado que fez xixi nas calças após ser proibida de ir ao banheiro. O vídeo, que ganhou notoriedade nas redes sociais, aconteceu num supermercado atacado do Rio de Janeiro, ganhou mídia na televisão aberta em rede nacional, porque o vídeo chamou muito atenção. Sim. E trouxe à tona essa discussão, assim, pode ter horário para ir no banheiro? Se o funcionário pede para ir ao banheiro, como é que funciona? Aliás, eu acho que eu já começo por aí. Ter horário determinado para ir ao banheiro é possível? É legal? Não, não é bom senso. Uhum. Não existe uma legislação que diga assim, pode ir no banheiro tal hora e a regulamentação. Existe um bom senso. Se o funcionário está com necessidade de ir, pede para o companheiro substituí-lo, pede para a chefia, já vou no banheiro. Evidentemente que não vai acontecer de 5 em 5 minutos ele ir no banheiro, porque daí é abuso. Então tem que fazer o bom senso. Na fábrica, por exemplo, existem as pausas. A cada determinado tempo, 1h30, tem uma pausa de 10 minutos para ir no banheiro, para sentar, para fazer isso. É tudo uma questão de bom senso. Não é possível tu regulamentar a necessidade fisiológica de uma pessoa. Por isso que não existe nenhuma regulamentação. Cada um tem uma necessidade fisiológica diferente um do outro. Então, é o bom senso que demanda isso. Mas pode haver, sim, olha, porque você pega o seguinte, uma produção em linha, em série, né? A produção vem andando e uma pessoa sai daquele posto para ir ao banheiro. Ou interrompe o sistema produtivo, ou substitui por um outro. Uhum. Então, sempre causa problema dessa pessoa se retirar, mas não pode ser impedida de ir no banheiro, não tem como fazer isso. Então, essa regulamentação parte do bom senso. E o empregador pode ser punido por uma situação como essa? Pode. E já aconteceu comigo várias vezes, eu já tive vários processos desse tipo, inclusive de pessoas se fazendo a necessidade fisiológica na roupa, porque foram proibidos de ir ao banheiro. E isso pode gerar um dano moral de natureza grave até, né? Vai responder. Paulinho toca num ponto importante, porque a indústria ela está ali. Os caras estão produzindo, as pessoas estão trabalhando, a máquina não para. Não. A máquina ela continua produzindo, ela continua girando. E determinada pessoa, por exemplo, ela está, vamos aqui, chulamente, né? Pode estar com diarreia. Sim. Ela vai ter que chamar o chefe dela, do setor, naquele momento, olha, não estou legal, preciso ir. Qual é que é a indicação, Paulinho? Existe um acordo, tu que tem uma vivência muito grande dessa troca de informação, tanto com o empregado como com o empregador? Essa questão do bom senso tem que partir da direção da empresa com os superiores. Se é uma linha de produção que não pode parar, normalmente tem um que se chama coringa. Fica esperando. Fica esperando. Ele substitui quando alguém com necessidade vai ao banheiro, vai lá e substitui. As empresas já possuem isso. Aqui na nossa região, faz alguns anos que eu não vejo nenhum caso. Acho que sentou isso, acomodou, não tem mais esse tipo de problema aqui. Há tempos atrás acontecia muito na fábrica de calçado. Na fábrica de calçado era terrível. Mas depois as pessoas foram se conscientizando de que a necessidade fisiológica do funcionário faz parte do dia a dia, prepara uma pessoa sempre para substituir, não vai parar a produção. O bom senso manda proceder dessa forma, né?
Doutor Paulo, os trabalhos que são temporários, né, esses de final de ano para fomentar aí varejo e o comércio, eles são vagas que não são de CLT, não são carteira assinada, são contrato? Como é que funciona agora para... São de CLT, são? São. Toda a relação de trabalho é regida pela CLT. O contrato temporário é o seguinte, ele tem que ser feito com uma empresa credenciada junto ao Ministério do Trabalho para fornecer mão de obra temporária. Não pode ser direto. Não pode ser o empregador e o empregado. Não. Tem que ter essa empresa. Se o empregador vai tomar uma mão de obra, por exemplo, em determinado período aí, não passar por uma agência, por uma empresa que fornece essa mão de obra, ele vai ter que contratar no regime da CLT completo. Ou contrato de experiência, um contrato temporário, mas regido pela CLT. Estes temporários que tu estás te referindo, eles possuem um tempo limite. Ou seja, 170 dias, 180 dias, e podem ser prorrogados por mais 90, não pode passar disso. Por que isso? Para substituir, por exemplo, alguém que está de férias, substituir um período de gravidez de uma empregada, um funcionário que sofreu um acidente. Então, esses substituem ali aquele efetivo que sai num determinado momento por um tempo. Ou aquelas necessidades de serviço, por exemplo, que são sazonais, temporárias. Levantasse bem a questão do comércio no Natal, por exemplo. É um serviço temporário. Então, a empresa pode contratar. Terminado esse tempo, fim do tempo, ou antes do tempo, ou depois do tempo, ou o próprio funcionário diz assim, não quero mais, vou embora. Bom, aí, se for dentro do prazo, encerrou o prazo, não vai pagar. O empregador não paga aviso, não paga multa de 40%, mas vai ter que assinar a carteira e vai lá botar na carteira assim, serviço temporário, de tanto 180 dias. Se o empregador demitir ele antes dos 180, o tempo que faltar para completar os 180, vamos dizer, demitiu ele depois de um mês, 30 dias. 180 menos 30, 150. Divide 150 por 2, são 75. Ou seja, vai pagar pela metade o tempo que falta, se interromper antes do prazo. Mas tem fundo de garantia... Mas daí sem justa causa, né, Paulinho? Oi? Sem justa causa, é isso? Isso. Sem justa causa. Se tiver uma causa, ele não precisa pagar. Não, a causa não existe. Qual seria a causa? Tu interrompeu um contrato de 180 dias, a menos que seja um fator extraordinário. Por exemplo, um episódio de temporal, quebrou o telhado da fábrica, aí sim, mas a própria lei já faz essas previsões. Se tu contrata por 180 e interrompe na metade, tu vai pagar o que falta a outra metade, pela metade. Há 90 dias trabalhado, o contrato é de 180, falta 90. Divide por 2, 45 dias tem que indenizar. Bom, o valor, muito importante. Isso é para evitar que se utilize de forma inadequada o contrato temporário. O valor do salário daquela pessoa a quem ele vai substituir tem que ser o mesmo. A Aline está grávida, saiu do programa, vamos pegar um temporário para fazer o serviço da Aline aqui. Bueno? O contrato da Aline vai ser 180 dias, a pessoa que vai substituir a Aline tem que receber o mesmo salário da Aline. Porque senão ficaria muito fácil, tiro todos os meus efetivos e contrato um temporário pela metade do tempo. Também, se eu contrato Moisés por 180 dias, prorrogáveis por mais 90, terminou o prazo do Moisés, terminou, sai, e daí no dia seguinte eu vou contratar Moisés de novo. Não pode. Tem que esperar 90 dias para contratar a mesma pessoa de novo. Justamente para evitar essas fraudes que acontecem ao contrato de trabalho. Mas o contrato temporário é um contrato de trabalho regido pela CLT também, por uma lei específica, né? Tem uma legislação de 74, acho que é. Até tenho anotado aqui. Lei 6.019 de 74, é ela que regulamenta o trabalho temporário. Quero tentar citar um exemplo aqui, Paulinho. Por exemplo, tu contratou o Moisés, tu é empresário. Contratou o Moisés por 180 dias. Para fazer o quê? Para trabalhar. Para trabalhar na tua empresa. Não, aí não é contrato temporário. O contrato temporário só tem validade se for substituir alguém. Se tu for substituir alguém,
Ou for assim, a tua empresa tem uma específica. demanda, explodiu uma demanda aí. Tá bom. Aí eu posso fazer. A sazonalidade. Sazonalidade. Isso. Aí tu vai chamar uma empresa credenciada junto ao Ministério do Trabalho que fornece mão de obra temporária. Não pode contratar direto. Não. Não pode contratar direto. Não pode. Bom, mesmo que eu esteja, então, dentro desse contrato através de uma empresa. Certo. E eu estou trabalhando. Eu trabalhei 30 dias certinho. Certo. Compareci, fui lá, trabalhei, eu fiz exatamente o que tu me pediu como empregador. Certo. E eu começo a faltar ao trabalho. Sem justificativa. Sem justificativa. Sim, eu daí preciso é uma pagar. justa causa para interromper. Perfeito. Daí eu não preciso pagar. Não. Eu não tenho mais direito. Não. Aí Nesse se tipo chama, de caso. Se tu tem um empregado que se comporta de modo desidioso, ou seja, deixa de comparecer sem estar doente, sem nada, começa a vagabundear. Vamos utilizar o termo certo. É possível a interrupção do contrato por justa causa. É possível. Aí não paga o tempo faltante. Perfeito. E, doutor Paulo, se o contrário, né? Temos um contrato temporário, a pessoa que está trabalhando lá pelas tantas não gostou, vai mudar de cidade, enfim, ela pede para sair. Sim. Ela tem que indenizar o patrão pela metade. Ou faz um acordo. Funciona da mesma forma. Funciona. É de mão dupla isso. A Jussara, aliás, nosso ouvinte, ela pergunta se... quando se pede demissão, é independente de ser contrato temporário ou não, se nos dias de hoje ainda precisa cumprir os 30 dias. Sim, precisa. A menos que muitos dissídios coletivos fazem uma previsão. Tem uma cláusula lá que diz assim, o empregado que pedir demissão e comprovar que encontrou um novo emprego fica dispensado de cumprir o aviso e não vai ser descontado nem pago. A jurisprudência já está se consolidando nisso. Se eu pedir demissão, eu estou trabalhando os 30 dias, trabalhei 7 dias e encontro um novo emprego, entrega a carta de novo emprego para o empregador, é dispensado de cumprir. Ele não vai te pagar esses 30, né? E tu também não vai pagar ele. Porque se tu não cumprir os 30, tu vai ter que pagar. Vai ser descontado a tua rescisão. Paulo, 28 de dezembro de 2022, como é que tu analisa a relação empregado e empregador? Estamos melhores ou estamos numa situação em que a judicialização de casos está aumentando? Não, está melhor. Está melhor? Está melhor, está bem melhor. Existe mais diálogo? Por exemplo, eu sou especialista nessa área, né? O número de processos que eu tinha há 10 anos atrás, hoje é metade. Menos da metade até. As pessoas já estão compreendendo mais o que é a legislação. Já existe uma observação maior. Os RHs da empresa são muito preparados para isso, né? E os empregados também já possuem. Por exemplo, vocês estão cumprindo aqui com uma função social de botar esse tema num programa. As pessoas que estão lá do outro lado escutando, elas vão se informando. Então, cria menos atrito na relação de trabalho e isso diminui a judicialização da relação de trabalho. Diminui. Eu acho importante, embora diminua o meu trabalho, mas é importante para a sociedade que diminua. É assim também na saúde. A maior parte das coisas estava sendo judicializado. Hoje já está melhor também. Infelizmente é assim. Essa conscientização ela se deve ao quê, Paulinho? Informação. O papel que vocês estão fazendo aqui. Assim como vocês fazem, a televisão faz, as redes sociais fazem. Então, diz assim, será que eu posso fazer isso? Não, olha, tu não pode fazer isso, porque está na lei que não pode fazer. Aí a pessoa diz, não, já sabe isso. Já fica sabendo. Por exemplo, nós estamos aqui discutindo se pode ter horário para ir no banheiro. Não pode ter horário para ir no banheiro, porque as pessoas têm necessidades fisiológicas diferentes uma da outra. Existe um bom senso, diz assim, você tem 10 minutos de intervalo, por exemplo, na área da alimentação aqui. A cada 1h40 tem 10 minutos de descanso. Bom, ocupa esses 10 minutos de descanso para ir ao banheiro. Se tiver uma pessoa que estiver com diarreia, por exemplo, vai lá, avisa o chefe deles, olha, eu estou com diarreia, provavelmente vou ter que sair da linha de produção, então tu deixa alguém preparado para me substituir. Pronto, está resolvido o problema. Não precisa chamar advogado e nem ir para a justiça para ir no banheiro. Esse é o ideal. Que resolve. Esse absurdo que aconteceu no Rio, né, Aline? Foi uma coisa assim inacreditável. Não, aconteceu aqui numa empresa aqui em Montenegro, de produção de... Como é que chama ele? Para não dizer qual é a empresa. De proteína. De proteína animal.
Aconteceu isso. E virou chacota dentro, né? Porque ele se urinou na roupa e todo mundo viu. Porque o chefe não deixou ele dizer, mano, deu um bafafá, isso faz uns 5, 6 anos só. Depois, agora, uns 5 anos para cá, não peguei mais nenhum caso. Acho que está bem melhor do que era. Mas no tempo da fábrica de calçado, essas que eram bem, assim, atrasadas e tal, né? Era o seguinte que acontecia. Hoje não existe mais. Hoje é bastante conscientizado e o bom senso está imperando. Nós teríamos 832 perguntas dessa área, né? Que poderíamos... Inclusive sobre outros assuntos com o Paulinho aqui. Vamos lá. Até sobre música gauchesca. Tudo. Nós iríamos falar sobre tudo. Ficamos aí com o desejo de trazer mais vezes no Panorama no próximo ano e agradecer a tua disponibilidade, desejar uma boa virada de ano. Hoje de manhã, quando eu saí de casa para fazer o programa, eu pensei assim, mas é na de Lajeado ou né, de Estrela? Porque Então, eu que agradeço aí... Vocês me convidaram para vir aqui. Eu vou mandar um abraço aqui para o meu neto. Qual é o nome dele? O Bento, é o mesmo nome do filho da Aline. Bento, o vovô está te mandando um abraço, está te esperando aqui para tomar café. Olha aí. Bento, então, que joia. estamos todos te esperando. Obrigado, Paulo. Até mais.